Graça e paz. Hoje a nossa lição vai falar sobre santificação. Então, antes de nós começarmos, vamos estar falando com o nosso Deus. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu amor e pelo teu cuidado para conosco. Agora queremos te pedir que o Senhor venha nos trazer discernimento e sabedoria para que possamos entender e viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de santificação, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada que é o cristão estar separado do mundo, separado num lugar específico, viver dentro da igreja. Mas a gente precisa entender que santificação é muito mais do que isso. Santificação implica em uma vida com Deus, onde o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo, é a nossa referência. Então, toda vez que a gente fala de santificação, nós precisamos entender que a partir do momento que nós tomamos uma atitude de viver segundo a vontade do Senhor, receber Ele na nossa vida como o Salvador e passamos pelo processo do batismo, então o processo de santificação ele é dado início na nossa vida. Por quê? Porque nós vamos ter uma nova caminhada, uma nova postura diante do Senhor. E aí o texto lá de Hebreus nos diz que nós precisamos, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Então esse entendimento é muito importante para você e para mim. Porque sem a santificação, sem uma vida que tenha em Jesus Cristo o nosso referencial, a nossa razão, a nossa motivação, nós não veremos o Senhor. Então, muitas pessoas acham que basta ser, mas eu digo que não basta ser, você também tem que parecer. Basta ser é o quê? Está alinhado com o meu discurso, com aquilo que eu falo, então eu declaro. Mas não é só o que eu declaro, tem que ser também o que eu vivo. Então, eu não apenas digo que sou, mas eu vivo como Cristo me ensinou a viver. Então, Ele é o meu modelo, Ele é a minha referência. E isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. E aí a nossa lição vai dizer assim, após a entrega da nossa vida nas mãos de Deus, a primeira e mais importante manifestação do Espírito Santo na vida do homem e da mulher vai ser o quê? Vai ser o amor. Então, você vai perceber que o amor, ele precisa guiar todas as suas ações. Ele precisa estar no seu coração de tal forma que ele lhe oriente em tudo que você vai fazer a partir de agora. Então a gente precisa ter esse entendimento que esse amor também que nós temos de Cristo nas nossas vidas, nos nossos corações, ele nos leva a uma nova transformação. E aí o Wesley, ele muitas vezes vai usar a figura da casa, trazendo esse entendimento que a entrada é o arrependimento. Então, o átrio, a entrada para onde você entra, é o arrependimento. E que depois do arrependimento, a gente vai ter o quê? A porta da casa. Então, você saiu do quintal, daquela varanda, você chegou na porta. A porta, ela é a nossa fé, mas a gente não pode ficar estagnado aí. A gente precisa ir para o interior da casa, e o interior da casa é a santificação. Então, se você passa pelo processo da entrada, arrependimento, passa pela porta, que é a fé no Senhor Jesus Cristo, o interior da casa é a santificação, aonde você vai viver de acordo com a palavra de Deus, com o ensinamento dele. E aí a santificação é vital para nós metodistas. Por que é vital para nós? Porque nós cremos que o crente que não persevera no caminho da santificação, ele pode o quê? Ele pode perder a santificação. Então, perder a santificação não, ele pode perder a salvação. Então, o cristão, ele precisa o quê? Perseverar no caminho da santificação. Eu preciso ser hoje
melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que fui hoje. Por quê? Eu estou tendo em Jesus Cristo o meu exemplo, o meu referencial. Ele é o meu maior modelo, o meu único modelo de pensar, agir e viver. Então, isso precisa ficar muito claro. E aí, a santificação na Bíblia, né, não é conhecer uma série de preceitos, mas principalmente praticar a vontade de Deus. Então, você não pode perder isso de vista. O que é? Não basta você conhecer toda a palavra de Deus, você ser um grande entendedor da palavra de Deus, se você não pratica essa palavra, se você não vive de acordo com essa palavra. Então, de que adianta? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Você é conhecedor dessa palavra. Mas se você não obedece a Deus, se você não obedece a sua palavra, você não está amando o seu Senhor, você não está honrando o seu Senhor. Se você maltrata o seu próximo, você também está desobedecendo. Então não adianta você conhecer a palavra e não viver essa palavra. Então, a santidade nós podemos entender como que ela é um processo de santidade pessoal, mas também comunitária. Por que comunitária? Porque aquilo que você traz para a sua vida pessoal, a sua vida de oração, de jejum, de busca, de leitura da palavra de Deus, de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, isso vai transformando e moldando o seu caráter, a sua forma de ser, o seu temperamento, a sua forma de pensar, de tal forma que ela passa a ser uma ação comunitária, a santificação comunitária. Por quê? Porque você vai levar esse perfil, esse modelo pelo qual você vive, também para a sociedade onde você está inserido. Isso vai fazer com que você não se permita, né, ser mais um agitador, mas você passa a ser o quê? Um pacificador, você vai ser um proclamador da justiça, você vai ser um praticante da misericórdia e do perdão, e você vai trabalhar no meio da sociedade para que isso aconteça. E você também não vai ter uma vida em que você compactue com as coisas erradas que acontecem, nem por ação e nem por omissão, mas a gente passa a se posicionar de uma forma diferente, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a viver e a praticar. Então, João Wesley, né, baseado na carta de Romanos, ele vai dizer que a santificação é um processo decorrente e consequente do arrependimento e da fé e convicção dada pelo Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Então, criados não para andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós entendemos que a partir do momento que Cristo reina sobre as nossas vidas, Ele é Senhor sobre as nossas vidas, nós temos nele o nosso modelo. Então, esse é o processo de santificação. Quanto tempo vai levar esse processo de santificação? O restante da nossa vida. Por quê? Porque enquanto eu aqui viver, eu preciso viver segundo o modelo deixado pelo Senhor Jesus Cristo. E aí a gente sempre gosta de um manual. Sempre digo que a gente fala assim, mas como é que eu faço isso? Eu preciso de um manual, uma referência. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo de número 5. Ele é o nosso roteirinho de santificação para nós entendermos melhor como é que eu vou proceder, né? Por onde que eu vou caminhar, como eu vou caminhar. Então eu vou ler com você do 1 ao 11, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a primeira coisa que nós vamos entender que nesse roteirinho de santificação, o que eu preciso ser? Imitadores
de Deus. Então, eu preciso imitar o Senhor Jesus Cristo, eu preciso imitar Deus. Ele é o meu modelo, ele é a minha referência. Então, andamos o quê? Em amor. Por quê? Porque é assim que Cristo andou. Então, se Cristo andou em amor, eu também vou andar em amor. E o que mais? Ele se entregou a si mesmo por nós. Então, uma vida de serviço, uma vida de entrega. Então, nós precisamos ter em nós esse entendimento, que é o quê? Qual é o meu modelo? Qual é o meu referencial? Como é que eu encontro a santidade? Eu encontro a santidade olhando para Deus, mirando no exemplo do Senhor Jesus Cristo e fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Aí depois, a segunda coisa, ele vai dizer o quê? Andar em amor, que é o versículo de número 2, que eu também já li. Então, isso significa que o quê? Amando não somente o que nos amam, mas principalmente aqueles que vão nos caluniar, aqueles que vão nos perseguir, aqueles que vão nos ofender. O amor exigente. Já observaram que algumas pessoas têm esse amor exigente que exige de você assim, um amor extremado? Tem algumas pessoas que você olhou e amou. Mas tem outras que você precisa pedir a Deus: Senhor, manifesta em mim esse dom do amor pelo fulano de tal. Por quê? Porque ele mente, ele fala mal, ele faz intriga, ele é isso, aquilo outro. Mas eu preciso amar, porque esse é um dos mandamentos das orientações do Senhor para que eu tenha na minha vida esse referencial da santidade. A terceira coisa que ele vai falar, andai em pureza. Então, ele vai dizer assim, do versículo 3 ao 7. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graças. Sabei, pois isto, nenhuma incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, nós precisamos entender que eu não faço e não me assento perto de pessoas que fazem isso. Então, eu estou dizendo que é para você se separar dos outros, se excluir. Não converso com fulano, não converso com B. Não. Mas quantas vezes as pessoas estão lá naquela rodinha e começam a falar mal do outro e a gente empresta o nosso ouvido ou faz um comentário. Então, o que a gente, nós como cristãos, homens e mulheres que procuram viver a santidade, vamos levar as pessoas a entender que isso não é bom, não é correto, não é justo falar mal do outro pelas costas, sem dar ao outro a oportunidade dele se defender ou de contra-argumentar. Então, nós precisamos ter esse princípio, nós precisamos ter esse entendimento. Então, nós vivemos num mundo em que tem tantas coisas que contaminam o nosso coração, a nossa mente, e nós precisamos, como homens e mulheres que buscam a santidade, nos afastar dessas coisas. A quarta coisa que vai exemplificar que você está buscando o caminho da santidade é fazer o quê? Andai na luz. Então, do versículo 8 ao 14, nós vamos estar entendendo exatamente isso, porque eu e você precisamos andar na luz. Então, fala especificamente sobre andar na claridade, na transparência. Lembra daquele ditadinho lá? Minha vida é um livro aberto. Isso, a sua vida, a minha vida precisa ser um livro aberto. Um livro que as pessoas possam ler, que não tenha nenhuma página colada, dobrada, escondida, oculta, mas que tudo possa ser visto por todos, que eu e você não temos do que nos envergonhar. Por quê? Nós somos filhos de Deus, andamos em luz, somos referência para as outras pessoas, nós sinalizamos a Cristo, não damos lugar às trevas, às coisas obscuras. Por quê? Porque buscamos viver numa vida de santidade, na presença do Senhor, diante da luz do Senhor. Então esse é o nosso proceder. Andar na luz é ter uma vida íntegra, sem nada para esconder, mas também não concordarmos com essa prática do mal pelos outros,
seja por acobertar ou mesmo pela omissão. Então, andar na luz é andar longe daquilo que nós sabemos que não agrada, que não edifica, que não santifica o nome do Senhor, que não acrescenta nada. Quantas vezes eu digo assim, ouviu alguma coisa que não vai edificar? A gente não vai replicar, a gente não vai colocar para frente, porque não traz proveito nenhum. Então a gente precisa o quê? Andar na luz. Agora, o que é certo, o que é errado. E nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento. A quinta coisa, andai em sabedoria. Está lá do versículo 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, e sim como sábios. Então, como é que você vai andar? O seu andar, o seu proceder, não seja de um homem ou de uma mulher tola, estúpida, mas seja como andar de forma sábia na presença do Senhor, buscando o quê? O ensinamento que vem da palavra do Senhor, a direção para a sua vida. Então a gente entende que depois que a gente passa pelo batismo, o novo nascimento é marcado pelo quê? Pela uma vida governada pelo Espírito Santo de Deus, porque sobre mim, sobre você está o Espírito Santo de Deus. Então, andar em sabedoria é ser guiado pela palavra de Deus, ao invés de ser guiado pelas o quê? Pelas tendências do nosso século e do nosso mundo. O que te guia? É a palavra de Deus ou o que está na moda? Ou o que todo mundo faz? Aonde todo mundo vai? Quem é o seu guia? É a palavra ou o mundo? Então nós precisamos ter muito claro isso. Porque se eu sou de Jesus, se eu sou uma nova criatura, eu sou guiada pelo Senhor, que salvou a minha vida e me deu uma nova vida e que é Senhor sobre mim. Então eu sou guiada por Ele e não pelas coisas do mundo. Então as coisas do mundo, se todo mundo faz, se todo mundo vai, se todo mundo fala, se todo mundo... Eu não posso trazer isso para a minha vida como sendo algo bom sem passar pelo qual crivo? O crivo é a palavra de Deus. Então... se não está em conformidade com a palavra de Deus, não serve para mim. Pode servir para todo mundo, mas para mim não serve. Por quê? Porque vai contra aquilo que o Senhor me ensina, aquilo que o Senhor me orienta. Então a gente precisa ter esse entendimento. E aí a gente precisa usar o nosso tempo para quê? Para glorificar o Senhor. Porque como é que você vai viver uma vida de santidade se você não tem conhecimento da palavra de Deus? Se você não conhece aquilo que pensa, aquilo que fala e como age o seu Senhor. Como é que você vai imitar alguém que você não conhece, alguém que você não tem intimidade? Então, uma vida de santidade é uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. E que vocês possam meditar nessa lição de hoje, entendendo que nós estamos num processo. E esse processo é um processo em que nós queremos que Cristo viva em nós. E através de nós para alcançar outras pessoas. E que eu não vivo mais segundo o meu querer e a minha vontade, mas a minha vontade é cumprir tudo aquilo que o meu Senhor tem me orientado. Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, fica conosco e ajuda-nos, Senhor, a seguir esse roteiro de santidade e que a Tua palavra nos estabelece. Que nós possamos ser fiéis somente a Ti. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.